Sabe aquela sensação de que você tá sempre correndo, mas nunca alcança? Você dá o seu melhor, acorda cedo, se dedica, mas parece que sempre tem alguém fazendo melhor do que você? Mais rápido, mais bonito, mais talentoso, mais bem-sucedido, e você começa a se perguntar: será que eu tô mesmo evoluindo ou só me iludindo? Pois é, então hoje eu quero conversar sobre isso. E, para isso, eu vou usar um dos personagens que representa exatamente essa dor: Vegeta, o príncipe dos Saiyajins e o número 2 mais forte que o mundo já viu. Vegeta nasceu para ser rei. Filho do rei Vegeta, herdeiro do trono, o Saiyajin mais promissor, mas antes mesmo de crescer, ele já teve sua vida virada do avesso, porque o seu povo foi destruído por Frieza, o seu orgulho foi esmagado e a única coisa que sobrou para ele foi uma obsessão: ser o mais forte. Ele cresceu acreditando que a força definia o valor de alguém, que se ele fosse o mais poderoso, ninguém mais poderia pisar nele. E aí, no meio dessa busca por superioridade, aparece um tal de Kakaroto, ou, como a gente conhece, Goku. Um guerreiro de classe baixa, que não era príncipe, que não era treinado, que não tinha nada. E mesmo assim, ele era o mais forte. Imagina o que isso faz com alguém que passou a vida inteira acreditando que era especial. Vegeta não odeia o Goku. Ele odeia o fato de nunca conseguir ser melhor que ele. E isso, no fundo, é uma dor muito humana. A comparação é uma coisa que consome a gente em silêncio. Você se olha no espelho e até se orgulha do seu esforço. Mas aí, você abre o Instagram e vê alguém com 10 vezes mais resultado. Você estuda, rala, mas é o colega tirando uma nota melhor com metade do esforço. E aí você começa a duvidar de si mesmo. Será que o meu esforço vale a pena? Será que eu sou burro, fraco, tô atrasado? E é o mesmo que o Vegeta sentia. E sabe o que a psicologia diz sobre isso? Esse comportamento tem nome: Teoria da Comparação Social, criada por Leon Festinger. A teoria diz que a gente constrói a noção de valor pessoal olhando para os outros. A gente não vive só para ser feliz, a gente vive para ser mais feliz que o outro, para ganhar mais, conquistar mais, parecer melhor. E isso vira um ciclo infinito, porque sempre vai ter alguém melhor que você em alguma coisa, cara, sempre. E o Vegeta caiu nessa armadilha. Ele não se odiava, mas ele se via como um fracasso, porque o Goku sempre estava 2 passos à frente, e mesmo quando ele era forte, não parecia suficiente. Mas é aqui que entra o ponto mais importante: o Vegeta nunca desistiu. Mesmo frustrado, mesmo humilhado, ele nunca parou de treinar. Ele não aceitava ser fraco e não aceitava que o outro fosse o melhor só por ter talento. Ele precisava provar que, com esforço, ele podia chegar lá. E mano, pensa comigo, quantas pessoas você conhece que têm talento, mas não usam isso ao seu favor? E quantas pessoas têm o esforço e vão mais longe que todo mundo? O Vegeta representa quem não nasceu com os holofotes, mas faz acontecer na marra. Com o tempo, o Vegeta parou de tentar ser o Goku. Ele percebeu que o caminho dele seria completamente diferente. Ele nunca teria o coração puro, nunca lutaria sorrindo, nunca seria o salvador da humanidade, mas ele poderia ser o melhor Vegeta possível. E foi isso que ele fez. Enquanto o Goku atingiu o instinto superior completo, o Vegeta seguiu por outro caminho, até chegar no Ultra Ego, ou o Ego Superior. Uma forma baseada na destruição, no instinto e no poder bruto. O que cá entre nós combinou perfeitamente com a personalidade do Vegeta. Tem uma coisa que dói e ninguém fala: evoluir sem ser reconhecido. Você muda, cresce, aguenta calado, mas ninguém enxerga, ninguém valoriza e ainda te comparam com os outros. O Vegeta passou por isso. Ele se sacrificou pela Terra, salvou Trunks, lutou com tudo o que tinha. Mas quem era o herói? Goku. O Vegeta era o cara que quase conseguiu, mas mesmo assim ele continuou, porque no fundo ele não queria mais vencer o outro, ele queria vencer a si mesmo. E aí vem uma coisa linda, porque o Vegeta ele começa a mudar sem deixar de ser ele. Ele continua orgulhoso, continua arrogante, continua sendo aquele cara frio, mas agora ele é pai, ele é marido, ele tem algo a perder. E ele luta para proteger isso, não por heroísmo, mas por amor. E mesmo sem admitir, ele se importa. E no meio de tanta comparação, ele encontra o valor. Não em ser o mais forte do universo, mas em ser forte o bastante para proteger quem ele ama. E isso é evolução de verdade. O Vegeta nunca vai ser o queridinho. Ele não é carismático, não é fofinho, não tem discurso inspirador, mas ele é real. Ele é o reflexo de quem apanha na vida, mas não desiste. De quem se frustra, mas volta a tentar. De quem sente raiva, dor, inveja, mas mesmo assim segue firme. Ele é um anti-herói que representa milhões de pessoas que lutam todos os dias sem medalha no peito e que continuam evoluindo mesmo em silêncio.
Então, se você se sente o número 2, se sente que tá sempre atrás, se olha pro lado e acha que tá ficando pra trás, respira. Você não precisa vencer o mundo, você só precisa vencer a si mesmo. Faz do seu jeito, no seu tempo. Treina, estuda, trabalha, mas principalmente não desiste de ser você. E quem sabe um dia, assim como o Vegeta, você olha pra trás e percebe que mesmo sem ser o número 1, você se tornou alguém forte de verdade. Se essa reflexão fez sentido pra você, comenta aí. Me conta se você já se sentiu assim e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Valeu demais por escutar até o fim e lembre-se, você não precisa ser o Goku, você só precisa ser um Vegeta em evolução constante.